Que bom que nós estamos juntinhos para mais uma programação super especial. Que bom que nós temos vocês aqui juntinhos com a gente e temos você acompanhando também aí junto de nós, lá em casa ou em qualquer outro lugar por aí. Mas sabe como que nós vamos começar? Nós vamos começar levantando a mão assim e a outra mão assim, dando uma espreguiçada. Talvez tem gente que está preguiçoso por aí, não é mesmo? E também chacoalhando, chacoalhando. 1, 2, 3 e levantando as mãos para a gente fazer o que mesmo? Orar. Orar? Nós vamos orar, mas eu tenho uma pergunta. Já que nós vamos orar, eu tenho uma pergunta. O que está escrito aqui? O que é orar? E agora, hein? Quem sabe me dar essa resposta? Orar é falar com Deus? Sim! Vocês concordam? Será que vocês também concordam com isso? Ai, aqui atrás eu tenho uma resposta. Será que é mesmo que vocês deram? Posso virar? Vamos ver. O que será que está escrito aqui? Levanta as mãos. Levanta as duas. E chacoalha assim, chacoalha, chacoalha pra gente ver. Orar é... tá muito fácil. O que orar é falar com Deus. E o que será que a Bíblia nos ensina? E como será que a gente deve falar com Deus? Será que a gente fala de qualquer jeito? Como será, hein? A Bíblia diz assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Onde? Em todo lugar, qualquer lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Como será que estão as suas mãos? Levanta as mãos. Será que suas mãos estão santas? Sem iras, sem braveza aí no seu coração. Como que estão as suas mãos? E sem discussões, sem ficar brigando por aí afora, hein? Será que está assim? Então, para a gente resolver isso, a gente vai começar pedindo para Deus perdoar os nossos pecados, tirar a braveza do nosso coração e nos ajudar, não é verdade? Então, o que é mesmo orar? É falar com Deus. Então nós vamos lá, juntinhos. Levanta a mão, levanta a outra mão, chacoalha, chacoalha. 1, 2, 3 e junta as mãos. E nós vamos fazer daquele jeito que a gente sempre faz, que a gente abaixa a cabeça, em sinal de que nós temos aquele respeito pelo nosso Deus. E a gente também fecha os nossos olhos. E a gente, com o nosso coraçãozinho cheio de amor pelo nosso Deus, nós vamos falar com Ele agora. Eu vou falar com a minha voz bem alta aqui. Se você quiser, você também pode aumentar a sua voz e falar com Deus também aí. Ou senão você pode até mesmo falar com Ele no seu pensamento, porque Ele conhece até aquilo que você está pensando. Fala para Ele o que você quer conversar com Ele. Talvez você tenha aí um pedido, uma necessidade. Você pode falar, contar tudo para Ele. Ele pode também te ajudar. Combinado? Então vamos falar com Deus? Querido Deus, nós te agradecemos, porque nós podemos estar aqui juntinhos para cultuar o Senhor, para engrandecer o teu nome. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui juntinho de nós. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe nosso coração de toda maldade, que nós possamos estar diante do Senhor com as nossas mãos, com o nosso coração, com a nossa vida correta diante do Senhor, e que nós possamos nesse momento aprender mais do Senhor e que o Senhor possa transformar a nossa vida para que possamos crescer cada vez mais, aprendendo do Senhor e da sua palavra, para que possamos sair por aí afora mostrando para as pessoas como o Senhor é bom, como o Senhor transforma as nossas vidas e pode também transformar a vida de tantos amigos por aí afora. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar uma música que ela é muito legal, que fala o coração do menino e da menina. Que tem Jesus é como? É? Como é o coração do menino e da menina? É igual daquelas pessoas que não têm Jesus?
Então é diferente. É triste? É zangado? Aborrecido? Assustado? Mas é feliz e sorridente. Então quando a gente cantar é feliz e sorridente, você tem que falar assim, ó. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. E mostra o dedão aí. Deixa eu ver isso, tal, bonito. Certo? Então vamos lá, hein? Ó. Coração do menino e da menina, Jesus é diferente. Coração do menino e da menina, Jesus é diferente. Não é triste. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado. Não é triste, nem zangado, aborrecido. Quero ver. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz. Vamos ver um pouco de careta. Vamos ver quem faz as caretas aí. Mais legal, hein? Vamos ver. Coração do menino e da menina, Jesus é diferente. Coração do menino e da menina, Jesus, quero ver. é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz, eu não sei se é porque vocês estão felizes e sorridentes, mas foi a melhor. Então fez feliz e sorridente foi o mais bonito de tudo. porque cada vez que a gente vai fazendo essas coisas, a gente está se divertindo e crescendo com Deus, não é verdade? Porque nós precisamos de verdade, faz assim comigo, ó, crescer fazendo as coisas para agradar a Deus. Tem um monte de gente por aí vivendo a vida assim, ó, faz a cara feia, faz cara feia, olha pro amigo aí do lado, olha aí pra quem estiver perto de você, e faz assim, ó, e tem um monte de gente crescendo assim, fazendo escolhas erradas, vivendo a vida tudo de jeito errado. Mas espera aí, calma, presta atenção, escuta, vamos ver, como será que nós devemos crescer? Será que a gente deve crescer assim, vivendo a vida tudo de jeito errado? Como será que é o jeito certo? Escuta, como será que é o jeito certo que você e eu devemos crescer? Orando, lendo a Bíblia, fazendo as coisas? Mas espera aí, calma que a Bíblia ela tem a resposta para todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos crescer igual Jesus crescia. E como será que Jesus crescia? Vamos descobrir. A Bíblia diz assim, que Jesus crescia, olha só, e crescia Jesus em sabedoria. Então quando a gente fala sabedoria, tem que pôr a mão lá no pensamento. Então Jesus crescia fazendo as coisas que realmente agradavam a Deus, até mesmo no pensamento. Ele crescia com muita sabedoria. Será que você está crescendo, agradando a Deus até mesmo nas coisas que você está pensando? Fique esperto aí, hein? E crescia Jesus em sabedoria, mas o que mais será que Jesus crescia? Será que Jesus crescia assim, ó? Não, então vamos descobrir. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura. O que significa estatura? Põe a mão aqui no alto da sua cabeça. Pelo seu tamanho. Jesus ele estava crescendo também em tamanho. Será que o seu tamanho é o mesmo do seu amigo, de quem está aí pertinho de você? Ele estava crescendo ali no tamanho. Quer ficar em pé para medir? Fica em pé para medir. Fica em pé, isso, mede aí. Ele estava crescendo.
fazendo tudo para agradar a Ele. Todas as coisas que Jesus fazia, Ele fazia pensando assim: será que isso é certo? Será que isso vai agradar de verdade a Deus? Ah, então isso eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus que está lá no céu. Mas isso também, o versículo também diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus, e acabou? Não! Quem mais que via Jesus crescendo, hein? Os homens. Porque a gente está vivendo no mundo e as pessoas estão olhando para nós. E as pessoas também estavam olhando para Jesus. E as pessoas olhavam e ficavam assim, espertas, vendo Jesus, do mesmo jeito que as pessoas ficam olhando para mim e para você. E as pessoas ficam olhando para nós, pensando assim, será que esse daí está crescendo com Deus? Será que esse daí, ou que essa menina aí está crescendo para agradar a Deus? E aí, põe a mão no pensamento aí, mexe aí no seu pensamento. Será que na sua vida você está crescendo assim? Não. Fazendo as coisas de qualquer jeito? Não. Ou você está crescendo assim para agradar a Deus? Vamos pensar de novo no nosso versículo que está escrito na Bíblia, em Lucas 2, 52. E diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, as pessoas olhavam e as pessoas viam que Jesus fazia tudo para agradar a Deus e que Jesus estava crescendo assim. E você? Será que as pessoas estão olhando para você e estão vendo que você também está crescendo assim? Ou você está crescendo assim? Ou você está crescendo assim? Você está crescendo com Deus? Ou você está crescendo com as coisas do mundo? Com um monte de coisa errada? Vivendo uma vida toda assim, errada? Como será que você está vivendo a sua vida? Se estiver vivendo assim, dá tempo ainda de consertar. Porque o nosso Deus é muito poderoso e Ele nos ama tanto. O nosso Deus, Ele é tão poderoso e Ele nos ama tanto que Ele nos dá a oportunidade de corrigir as coisas erradas. Ele não quer que você viva uma vida toda errada, uma vida no pecado, onde você vai crescer assim, com o seu coração todo errado, vivendo uma vida triste. Não dá para crescer desse jeito. Ele quer que você cresça uma vida correta, uma vida com Deus. E é por isso, por te amar tanto, que Deus mandou para você o Filho dele perfeito, esse Jesus que cresceu nesse mundo. Então Ele sabe que não é tão fácil fazer as escolhas que você e eu fazemos. Mas por isso, nós podemos fazer as escolhas como Jesus fazia, sabe? Jesus, Ele fez uma escolha tão difícil para mostrar para mim e para você que Ele pode nos ajudar no dia a dia. Sabe que Jesus fez a escolha mais difícil de todas, a escolha de nos salvar, a escolha de um dia ir morrer lá na cruz para ser o nosso Salvador. E é só Ele, através dele, que nós podemos hoje ter o nosso coração perdoado e falar: ai, Jesus, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero receber o presente da salvação para poder crescer em todas essas coisas e crescer diante de Deus e diante das pessoas, para que as pessoas vejam que eu tenho uma vida transformada. Você só vai conseguir ter essa vida transformada se você tiver esse presente especial, que é esse presente de Jesus, o presente da salvação. E se você ainda não tem esse presente, presta atenção na hora da história, porque você vai ter oportunidade de falar: eu quero Jesus vivendo no meu coração, eu quero esse Jesus que morreu lá na cruz há tanto tempo atrás e que pode transformar o meu coração e a minha vida, sabe? Para que você possa todos os dias crescer com
Deus, crescer aprendendo da palavra de Deus e crescer aprendendo a fazer as coisas que realmente agradam a Deus. Tá bom? Então presta atenção na hora da história que você vai poder aprender muitas coisas legais, muitas coisas especiais. E agora, para tudo aí, ó. Vamos falar uma vez, ó. Fala aí, como que é o sentadinho no seu lugar? Vamos ver se você lembra. Ó, meninos, olha aqui pra mim agora. Como que está mesmo escrito lá em Lucas 2:52? Você vai esquecer. E crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Então agora que você já falou bastante, agora você vai fazer assim, ó. Vai, faz aí. Vamos? Isso. Você vai fechar a boquinha. Por quê? Você vai falar só quando eu perguntar, porque senão não presta atenção na história. Olha só. A Maria, presta atenção, hein? A Maria foi visitar um lixão lá, um depósito de lixo. Um depósito de lixo tem o quê? Tem lixo, muita coisa estragada, muita coisa que jogava fora. Mas no meio daquele depósito de quê? De lixo tinha o quê? Você viu? Pera aí. O que tinha lá? Uma flor. Eu pergunto, é possível em um depósito de lixo, onde tem tantas coisas estragadas, ter uma flor bonita? Mas também é possível. Precisa colocar a planta lá. Vai ficar bonito. Presta atenção. Vocês que são assim crianças muito inteligentes, no meio de muito lixo, percebeu o que você falou bem rápido? A flor fez a diferença no meio daquele depósito de lixo? Chamou a atenção. Tem uma luz. Então presta atenção um pouco. Significa que a nossa vida, significa que as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz comigo assim, ó. As coisas que a gente pensa, as coisas que a gente fala e as coisas que a gente faz, pode fazer muita diferença nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. A gente aprendeu Lucas 2:52, que falava: e crescia Jesus em conhecimento, em estatura, conhecimento ou sabedoria, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então significa que Jesus fazia a diferença aonde ele ia. Mas hoje eu vou contar uma história para vocês de um menino. Presta atenção, ó, já vai começar a prova, hein? Um menino. Está anotando as perguntas aí, hein, velho? Todas as coisas que eu estou falando aqui. Olha só, eu quero ver quem sabe. Eu vou dar uma dica. Eu vou contar uma história de um menino que a história dele está onde? Está no livro mais importante, que é a... Que menino que é? Quem adivinha o nome aí? Jesus. Não é Jesus. João Batista. Não é João Batista. Pera aí, eu vou dar uma dica para vocês. A mãe dele não podia ter filho. Acertou. Você falou Samuel, eu não sei. Olha só, deixa eu te falar. E olha só, lá em 1 Samuel, lá na Bíblia, em 1 Samuel, lá no capítulo 3, lá no versículo 19, fala assim, ó. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Samuel, então significa que Samuel estava crescendo. E quem era com ele? O Senhor. Deus era com ele. Só que Samuel, ele crescia. Onde que Samuel crescia? Hã? Exatamente. Era como se fosse uma igreja. Mas no tempo de Samuel, chamado de templo
ou tabernáculo. Samuel crescia no templo. Samuel, ele não via a mãe dele todas as vezes, todos os dias. Ele não via o pai. Samuel via só a mãe e o pai, sabe quando? Uma vez por ano. Quando o pai e a mãe iam lá oferecer sacrifício. Quando o pai e a mãe iam levar uma oferta, agradecendo a Deus pelas bênçãos, ou uma oferta para pedir perdão pelos pecados. Mas sabe, Samuel crescia onde mesmo então? Ele falou, no templo, lá na igreja, no tabernáculo. E Samuel, ele crescia e ele aprendia tudo o que o sacerdote ensinava. O sacerdote era como se fosse um pastor hoje. O nome do sacerdote era Eli. Eu vou fazer um teste. Qual é o nome do sacerdote? Eli. Eli, não Elias. Elia. Eli, não Elias. Eli. E-L-I. Eli. O nome do sacerdote, Eli. E o sacerdote Eli tinha 2 filhos. Olha lá, presta atenção na pergunta. Depois pode ter pergunta. 2 filhos. Os 2 filhos do sacerdote Eli eram Ofni e Finéias. Olha só que nome diferente. Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. E o sacerdote era Eli. E quem que crescia junto com o sacerdote Eli, com Ofni e com Finéias? Samuel crescia e Deus era com ele. Mas lembra da primeira imagem aqui que eu mostrei? Eu mostrei uma imagem do quê? Do lixo com uma. Samuel crescia com o sacerdote no templo, com os filhos do sacerdote. Qual que era o nome deles mesmo? Ofni e Finéias. E no meio daquele tempo onde eles viviam, o Senhor estava muito bravo. O Senhor que eu falo é o Senhor Deus, porque o sacerdote Eli não conseguia ensinar os filhos dele a fazerem as coisas certas. Os filhos dele também estavam ali no templo e olha só, eles estavam caminhando em uma vida, sabe de quê? De pecado. Mas por quê? Se eles estavam no templo, eram filhos do sacerdote e estavam andando em uma vida de pecado. O sacerdote não sabia ensinar os filhos. Quando as pessoas iam lá oferecer o que, mesmo que as pessoas iam uma vez por ano, oferecer o sacrifício. Não era assim dinheiro não. Eles levavam um animal. E aquele animal precisava ser sacrificado. Derramava o sangue do animal. E aí depois eles colocavam o animal assim, como se fosse numa mesa, chamado de holocausto. E ali como se descesse fogo no céu, queimando aquele animal, queimando todas as coisas. E sabe, os 2 filhos de Eli, quando as pessoas vinham trazer aquela oferta, quando vinham trazer um animal, muitas vezes sabe o que eles faziam? Eles queriam pegar daquele animal para eles, às vezes querendo, de certa forma, como se estivesse roubando a oferta de Deus, que era para ser oferecida em sacrifício a Deus. Mas essa oferta, ela era oferecida para que o quê? Para que os pecados fossem perdoados. Hoje, você precisa trazer uma oferta para o seu pecado ser perdoado? Por quê? Porque hoje Jesus, ele se sacrificou, ele morreu no seu e ele morreu no meu lugar. Ali ele foi como se a ovelha, o cordeiro puro que se entregou, derramou o sangue dele, mas ele não ficou morto. E hoje todos nós temos direito ao que? Ao céu, a casa de Deus. Mas para termos esse direito, nós precisamos, sabe o que? Reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos acreditar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E ainda falta uma coisa. Se eu te der um presente, você pode querer o presente ou não querer. Eu preciso querer esse presente.
reconhecer, aceitar esse presente da salvação. Mas é um veneno. Não, mas é um presente, não é um veneno, é um presente bom. É Jesus que vai vir morar no meu coração e vai resolver todo o problema do pecado. E aí, depois que eu aceito esse presente, eu posso o quê? Crescer com Deus, igual a gente aprendeu aqui. E crescia Jesus em conhecimento, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Assim, o Samuel crescia e Deus era com Samuel. Mas, certa noite, olha só, certa noite Samuel estava, como? Dormindo. E de repente, Samuel escutou: Samuel, Samuel. Ele foi até quem? Ele foi até o sacerdote ali. E ele falou: fala, Senhor, o que foi? O Senhor me chamou? O sacerdote falou: não, eu não te chamei. Torna a deitar. Samuel era tão obediente que ele sabe o que ele fez? Foi deitar. Já ele escuta de novo: Samuel, Samuel. Ele foi lá de novo no sacerdote. O sacerdote ele falou: não, Samuel, eu não te chamei. Torna a deitar. Quantas vezes? 2 vezes. A terceira vez: Samuel, Samuel. Ele foi até o sacerdote Eli. O sacerdote Eli falou: Samuel, eu não te chamei. Mas agora o sacerdote entendeu: é o Senhor, é o Deus que está te chamando. E quando você ouvir de novo, você vai responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Significa: fala, Senhor, porque eu vou obedecer. Pela 4ª vez, Samuel escutou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No tempo de Samuel, ainda fazia algum tempo que Samuel não tinha passado por essa experiência de ouvir e de falar com Deus. O sacerdote era aquele que, no caso o sacerdote Eli, era aquele que o que ele falava era como se fosse a própria voz de Deus. Hoje, se a gente quer ouvir a voz de Deus, o que a gente ouve? O que a gente lê? A Bíblia, a palavra de Deus. Se a gente fala algo que está escrito na Bíblia, é falando sobre a vontade de Deus para nós, a palavra de Deus. E sabe, naquele tempo, naquela noite, Deus deu um recado para Samuel. E não foi um recado bom. Deus falou que ele castigaria. Ele ia castigar o sacerdote Eli por ser negligente, significa por não fazer nada. Quando você faz bagunça lá em casa, papai põe de castigo? Mamãe põe? Talvez bate? Às vezes põe. Porque se não faz isso, está negligenciando também uma autoridade de ensinar você o caminho certo. Por isso que o papai, por isso que a mamãe, por isso que a vovó, o tio, por isso que você muitas vezes fica de castigo. Porque o papai e a mamãe não pode negligenciar a responsabilidade de ensinar você. Mas o sacerdote Eli não estava ensinando. E a voz de Deus, o recado de Deus foi que ele castigaria. Samuel teria que falar isso para o profeta, para o sacerdote depois. Seria muito difícil. Falar: olha, Deus falou que vai castigar você, sacerdote Eli. Deus vai castigar os seus filhos, porque eles estão roubando o sacrifício, estão roubando a oferta das pessoas. E quando as pessoas não entregavam, sabe o que eles faziam? Eles roubavam à força, abusando ali do poder deles, sabe? Samuel, ele sabia qual era a vontade de Deus, sabia que ele tinha que ser a luz no meio daquela podridão, no meio daquele lixo. Eu faço uma pergunta para você, presta atenção aqui. Você tem sido e tem feito a diferença? Tem feito a diferença na vida das outras pessoas, perto dos seus amigos?
quando você está no meio do lixo. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no meio dos amigos lá na escola, que eles estão falando, me ajuda, palavrão. Você fica no meio deles ouvindo. Você não pode ficar ali no meio se misturando com o lixo. Quando você vai para a prova, você não vai ficar perto daqueles alunos que não estudaram para a prova, colando, fazendo as coisas que não agradam a Deus, porque senão você vai se tornar como? Você precisa fazer a diferença. Depois eu deixo vocês falar. Pode falar primeiro. Ah, não, mas não é de palavra grande que eu estou falando, é de palavra feia. Por isso palavrão. Fala. A não ser que a professora deixa a gente estar junto com um amigo que cola, né? Porque a professora deixa. Sim, mas você não vai lá fazer as mesmas coisas que ele. Fala você primeiro. Ano passado, Sim. Sim, entendi. Você agora, a última aqui. A prof dá pronto. Mas o mais importante é que quando você estiver no meio dessas pessoas, que você não faça igual a elas, mas que você mostre que você tem a luz, que você tem a presença de Deus com você. Assim vivia Samuel. Mas como você vai viver na presença de Deus? Como você vai viver fazendo as coisas que agradam a Deus? Se você ouvir a voz de Deus, então significa que você precisa conhecer a palavra de Deus. Jesus crescia em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Samuel crescia também da mesma forma, sempre buscando aprender a palavra de Deus. E você também precisa aprender sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Samuel, ele mais tarde teria que, como se dando um decreto ali, teria que falar todas as coisas que aconteceria com ele, com o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli falou para ele assim: Samuel, pode me contar o que Deus te disse? Qual foi a visão que Deus? Não omita, significa não deixa de contar. E o Samuel contou para o sacerdote Eli. Sabe o que o sacerdote Eli respondeu? Ele ficou triste, eu acho, porque Deus ia castigar os filhos dele e ele. Mas ele falou: o Senhor é um Deus, que seja feito a vontade de Deus. Eu fico pensando ali para o Samuel crescendo no meio de toda aquela bagunça, no meio de todo aquele lixo, no meio daqueles irmãos que era como se fossem irmãos, porque ficava ali com ele o tempo todo. Mas Samuel não se deixava influenciar, Samuel não se deixava levar pelas situações. Ele fazia as coisas totalmente diferentes. E por fazer as coisas diferentes, a gente pode abrir aqui na Bíblia e ler o texto que eu falei lá de Samuel 3,19, que diz: Samuel crescia e o Senhor era com ele. Significa que o Senhor estava com ele. O Senhor está com você? Será que quando... Presta atenção. Será que quando Deus olha para você, Deus olha e fala assim, fala seu nome para mim. Não, só o primeiro nome. Deixa eu ver. Yuri. Deus fala: o Yuri anda comigo. E eu fico feliz com o Yuri. Ou será que ele olha e fala: o Yuri devia fazer as coisas que me agradam, e o Yuri não está fazendo isso. O Yuri está, olha, como será? O que Deus será que está pensando de você? Olha no espelho aí. Pega o espelho na sua mão. Pega o espelho aí, invisível assim, ó.
Pega assim, ó. Olha, não pode sair. O que está escrito aqui? Quem sou eu? Quando você está lá, na frente do espelho, quem será que é você? Já que Deus conhece todas as coisas que você está pensando, Deus conhece todas as coisas que você está, Deus sabe de todas as coisas que você está fazendo. Será que você está fazendo? Será que você está falando? Será que você está pensando as coisas que agradam a Deus? Talvez sim. A gente tem que se esforçar, significa se empenhar para que a gente faça as coisas que agradem a Deus, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Agora eu pergunto para você, dentro das minhas escolhas, do meu dia a dia, olha só aqui, num mundo tão cheio de lixo, tão cheio de coisas erradas, o que será que eu olho, ou o que será que eu faço na internet? Quais são os filmes que eu assisto? Quais são os jogos que eu jogo, que eu brinco? Eu pergunto, será que é errado assistir filme? Claro que não, porque a gente gosta. Será que é errado jogar jogos? Muito bem você. E tem alguns que nem mais ou menos é. Tem alguns que é terrível. Fala assim, eu não devo assistir. Eu não devo jogar. Eu não devo participar. Às vezes, até desenho. Por isso, você que está aqui comigo, olha só. Você precisa ouvir, escutar o que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia diz é o que? É a palavra de quem? De Deus. Você precisa obedecer para que Deus, quando olhe para você, quando Deus olhar lá para você, Ele possa ver que você está também crescendo em conhecimento, em sabedoria, estatura, não só no tamanho, mas em graça. Diante de quem? De Deus em primeiro lugar. E diante das pessoas. Quando o Yuri chegava na escola, olha só, isso acontecia comigo. Quando eu era criança, já faz tempo, tinha gente que até parava de falar palavrão. Falava, ó, chegou lá o irmão da igreja, porque a gente tinha que fazer a diferença. Querido Deus, muito obrigado porque a gente está aqui. Ajuda que realmente possamos crescer com o Senhor, fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Que possamos ser como Samuel, possamos ser como Jesus, crescendo a cada dia, buscando fazer as tuas vontades, Pai. Ajuda-nos e obrigado por essa noite tão especial. Abençoe cada um que está aqui, aqueles também que estão assistindo essa programação. Em nome de Jesus, amém.